Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual nesta quinta-feira. Eu gostaria de orar com você agora para darmos início a este estudo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos daste mais uma vez dar a Tua palavra. Continuamos hoje, Deus, com as festas de Israel, seu significado na Bíblia e também sua correlação com a pessoa, o ministério e a obra de Jesus, Pai. Ilumina nossas mentes para que possamos entender Tua palavra, para que possamos praticá-la também, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre várias das festas judaicas e hoje eu quero continuar, então. E a primeira festa que nós vamos ver hoje é a festa das trombetas, que mais tarde veio a ser chamada de Rosh Hashanah. Abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Como você já deve ter notado, Levítico 23 é o capítulo das festas do povo de Israel. Levítico 23, versículos 23 até o 25. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Esta festa, que, como eu te disse, veio a ser chamada mais tarde de Rosh Hashanah, é a festa das trombetas, que marca o começo do novo ano civil. Israel tinha dois calendários, um calendário religioso e um calendário civil. Então, esta é a festa que marca o início do ano civil. Ela é comemorada normalmente em outubro ou finais de setembro. E ela é seguida por 10 dias de arrependimento. E juntamente com Yom Kippur, ela compõe a festa dos trombetas, os 10 dias, e a festa do Yom Kippur, ou dia da expiação, compõe os dias mais santos do calendário judaico. A tradição judaica diz que Deus escreve as obras, as palavras, os pensamentos de cada pessoa do livro da vida, e neste dia ele abre o livro da vida. Evidentemente, isso é a tradição, isso não está na Bíblia, mas nos faz pensar um pouco, não é? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos uma correlação, especialmente no livro de Apocalipse. Mas antes de chegar lá, deixa eu me dizer que Rosh Hashanah, algumas vezes também é chamado de o dia do juízo, ou dia do julgamento. E Jesus disse que ele tem a autoridade de julgar as pessoas. Vamos ver João, capítulo 5, versículos 24 a 27. Pegue a sua Bíblia de novo comigo. João, capítulo 5, versículos 24 a 27. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que Jesus usava para referir-se a si mesmo. Então nós vemos aqui que Jesus declara que ele tem a autoridade para nos julgar. E, na verdade, a Bíblia afirma, como eu disse, que Deus tem o livro da vida. E este está em Apocalipse, capítulo 21. E no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 27, ele é chamado de o livro do Cordeiro. Vamos ver? Apocalipse 21, versículo 27. Diz assim: nela, na Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, mostrando então que este é
o livro onde são escritos os nomes daqueles que creem em Jesus. A única maneira de você ter seu nome inscrito ou escrito no livro da vida é através da fé em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador dos seus pecados. E lá em Apocalipse 20, 15, vamos ver, diz o seguinte, Apocalipse 20, 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aquelas pessoas que não têm seu nome escrito no livro da vida, elas serão eternamente separadas de Deus no lago de fogo, que é o que nós popularmente chamamos de inferno. Não? Essas pessoas serão eternamente separadas de Deus. Se você quer viver na eternidade com Deus, você precisa receber a Jesus Cristo, crer nele como seu único Senhor e Salvador, o único que pode perdoar os seus pecados, pois para isso foi que ele morreu na cruz do Calvário. Então nós aprendemos aqui algumas coisas muito importantes. A outra coisa é que alguns estudiosos da Bíblia creem que as festas da primavera, que nós já mencionamos aqui, a Páscoa, os pães sem fermento, ou pães asmos, e a festa das primícias, ou dos primeiros frutos, elas se referem, ou elas foram cumpridas na vinda de Jesus. Enquanto que as festas do outono, que são a festa das trombetas, que é esta aqui, né? Também festa do Ano Novo, Rosh Hashanah, e também o dia da expiação, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, elas serão cumpridas na segunda vinda. Talvez se você já estudou história da teologia e você já deve, ou a história da igreja cristã, você já deve ter visto que algumas pessoas ao longo da história marcaram a volta de Jesus. E grande parte dessas pessoas marcam a volta de Jesus para exatamente em torno do período da festa das trombetas, final de setembro, começo de outubro, porque creem que esta festa prenuncia a volta de Jesus. De fato, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a trombeta soará e ele então regressará. Então, algumas pessoas precipitadamente, porque Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora da sua volta, mas essas pessoas achando que descobriram algo novo na Bíblia e fazendo certas interpretações e chegam à conclusão de que Jesus voltará. E a maioria delas marca para esse período da festa das trombetas. Uma coisa muito interessante, apenas para você saber, mas que não tem nenhuma base bíblica, porque Jesus foi claro, nós não saberemos o dia da sua vinda, nem a hora da sua vinda. Alguns até querem forçar, de nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós podemos saber o mês, ou nós podemos saber a data aproximada. Não, o que Jesus quis dizer é categórico. Você não sabe e você não saberá até que ele venha. Por isso nós temos que estar preparados o tempo todo. A pergunta é, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado? Então, muito interessante, não é? Que as pessoas tentam, às vezes, fazer isso e ligar a volta de Jesus com esta festa, mas não existe uma base bíblica sólida para isto. A próxima festa que nós veremos é o dia da expiação. Este dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado, primeiro do seu e depois também de todo o povo. Vamos abrir nossas Bíblias de novo em Levítico 23, versículos 26 a 32. Disse o Senhor a Moisés, o 17º dia deste mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. Esta palavra humilhar-se aqui pode também ser traduzida como jejuem. E apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Veja que interessante. Enquanto eu vou aqui estudando a palavra de Deus com você, eu vou tomar um cafezinho. O dia da expiação, também conhecido como
Yom Kippur, como eu disse, Yom significando dia e Kippur significando expiação, é o dia mais solene para o povo judaico. Por quê? Porque é o dia que se faz expiação por todos. Os 10 dias entre Rosh Hashanah, que já falamos, a festa das trombetas, e Yom Kippur, são conhecidos como os dias de arrependimento. E Yom Kippur, então, o dia da expiação, é o dia final do juízo, quando Deus julga o povo. Nos tempos bíblicos, conforme nós vimos aqui no texto, o sumo sacerdote ele oferecia um animal para pagar pelos seus pecados e os pecados do povo. E era um tempo de jejum e também de oração. E neste dia se tocava o shofar, que é o chifre do carneiro. Ele era tocado no final da reunião, o culto de oração na noite, pela primeira vez desde a festa das trombetas. Lembrando apenas, eu creio que eu não mencionei isso, no dia da festa das trombetas também eram tocadas, tanto trombetas como também eram tocados, ou era tocado o shofar, os chifres de carneiro. E quando o sumo sacerdote terminava o sacrifício de expiação, um bode era solto no deserto. Este bode era conhecido como bode expiatório, daí é que vem a expressão em português, e também em inglês e muitas outras línguas, não é? O bode expiatório, em inglês, scapegoat. Não é? E ele carregava os pecados do povo para longe, para nunca mais voltarem. Um claro símbolo do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A palavra expiação, o que significa? Significa perdão dos pecados, significa a reconciliação do homem com Deus e de Deus e o homem. E também significa cobertura. A raiz da palavra em hebraico significa cobertura, porque é como se os pecados do povo fossem cobertos. Então, por isso este é um dia tão importante, porque era o dia do perdão dos pecados de todos. E os pecados eram simbolicamente transferidos para aquele animal que era morto daquele dia. O dia da expiação, o Yom Kippur, era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Como você deve se recordar, quando nós estudamos Êxodo e também o começo do livro de Levítico, nós mencionamos o tabernáculo, que era a tenda do encontro, onde Deus manifestava a sua presença. O tabernáculo estava dividido em duas partes. A primeira parte, de aproximadamente 10 metros por 10 metros, era chamado lugar santo. E ali estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, onde os sacerdotes entravam para fazer suas ministrações. E separado do lugar santo estava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, um compartimento de aproximadamente 5 metros por 5 metros, e ali estava a Arca da Aliança. E somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, e isto apenas, somente no dia da expiação. Mais tarde, Salomão construiu o templo, e depois Herodes trabalhou também no segundo templo. Eles seguiam mais ou menos o mesmo modelo, ou melhor, eles seguiam o mesmo modelo com medidas um pouco diferentes. E então no dia, o Santo dos Santos no templo era separado da congregação, era separado até mesmo dos sacerdotes por um pesado véu que vinha desde o teto até o chão. E conforme dissemos, somente no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote podia entrar lá. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu pesado foi rasgado de cima a baixo, de alto a baixo. Vamos ver Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46. Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46. Lucas 24. Quero dizer, Lucas 23, 44 a 46. Lucas 23, 44 a 46. Se você já tem, leia comigo. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde.
o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O que significa isso? Significa que quando Jesus morreu, ele entrou no Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos terreno, mas o verdadeiro Santo dos Santos nos céus. Uma vez por todas. Okay? Não através do sangue de bodes, ou de bezerros, ou de qualquer outro animal, mas através do seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna. Se você ler Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 28, ali você vai encontrar a explicação e a correlação entre o sacrifício do Yom Kippur, do dia da expiação, e o sacrifício que Jesus fez de uma vez por todas. Por isso é que nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nós não dependemos tampouco de boas obras, nós não dependemos de uma expectativa de quiçá ser salvos. Não, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, sabemos que Ele já entrou lá na presença do Pai e agora Ele intercede por nós, Ele vive para interceder por nós, até o dia que nos encontrarmos com Ele. Então nossa salvação está garantida através do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Os crentes em Jesus aceitam o sacrifício dele na cruz como o sacrifício final, a expiação final pelo pecado. Em Romanos 3, 21 a 25, fala sobre isso. Eu vou mencionar que ali diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Então você não tem que pagar o preço pela salvação. Tem muita gente que faz boas obras, a expectativa é que sabe as suas boas obras excederem as suas boas obras, como o povo judeu tradicionalmente tem feito. Não, suas obras nunca vão salvar você, porque nós não somos salvos pelas obras. O apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é inteiramente pela graça de Deus e através da fé do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, o aceita como seu Senhor e Salvador, o entroniza na sua vida, ele passa a ser o seu Senhor, e você passa a viver por ele, para ele, você está salvo. A sua salvação está eternamente garantida nele. Amém? Quando Jesus voltar, Israel vai olhar para ele, a quem eles traspassaram lá na cruz, não é? E eles vão se arrepender. Vamos ver Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 10. Diz assim: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. O que vai acontecer é que neste dia de arrependimento, quando o povo de Israel se voltará para Jesus e reconhecerá Jesus como seu Messias, Israel será perdoado e permanentemente restaurado. Isso se encontra em Isaías capítulo 66, versículos 7 a 14, e também Romanos 11, 26. Vamos ler apenas o texto de Romanos 11, 26. Eu quero encorajar você, inclusive, a ler os textos que eu estou mencionando, mas não estou lendo, porque eles lhe darão também um contexto mais amplo do que a gente tem falado aqui. Romanos 11, 26. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Eu vou ler o 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então aqui será um cumprimento do que está lá em Zacarias 12, 10 e também lá em Isaías 66, versículos 7 a 14. Continuando aqui ainda, vamos ver agora a festa
dos tabernáculos, ou festa das tendas, que também é chamada de Sukkot. Esta festa dos tabernáculos, ela celebra os 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida. Vamos ver, Levítico 23, versículos 33 a 43. Levítico, capítulo 23, versículos 33 a 43. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas, ou tabernáculos. Como já vimos, tabernáculo significa tenda, ou cabana. No 15º dia deste mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas do fogo, e no 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazer ao Senhor ofertas preparadas do fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando do 15º dia do 7º mês, depois de terem recolhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia também o 8º dia serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui vemos Deus dizendo ao povo para nunca se esquecer do período que eles passaram no deserto, caminhando rumo à terra prometida. 40 anos no deserto, 2 anos acampados ali em redor do Monte Sinai e 38 anos peregrinando pelo deserto e acampando em diferentes lugares. Conforme nós dissemos, esse é um dia que se celebra, então, na verdade é uma semana inteira, né, que se celebra esta festa das tendas, das cabanas, ou Sukkot. Né? E nesse período, conforme nós lemos aqui no texto, o povo fazia cabanas para si, né? Cobrindo-as com diversos tipos de folhagens, de ramos, de folhas, e ficando dentro daquelas cabanas para se lembrar do que Deus tinha feito por eles. Então, é uma festa para lembrar a fidelidade e a proteção de Deus daqueles 40 anos, mas que também, ao longo da história, mostra como Deus tem sido fiel para com o seu povo. Não é? Os judeus continuam celebrando a festa, que chamam Sukkot, porque a palavra para tenda em hebraico é Sukkah. Sukkot, então, seria o plural. Não é? E eles constroem, eles fazem moradias temporárias, né? Essas cabanas, por 8 dias. Não é? E algumas plantas, conforme indicado aqui, são usadas, então, para a cobertura das tendas. Não é? E esta festa, a festa dos tabernáculos, é uma das 3 festas de peregrinação em que todos os judeus do sexo masculino eram obrigados a comparecer a Jerusalém perante o Senhor, de acordo com Deuteronômio 16:16. Algumas cerimônias muito interessantes eram celebradas na festa das cabanas, né? Eram 2 cerimônias especiais. O povo carregava tochas marchando em volta do templo e depois colocavam essas tochas, né, em volta dos muros do templo, indicando que o Messias seria uma luz para os gentios, ou seja, para as nações que não são judaicas, ok? Isso está
em Isaías 49, 6, que diz que o Messias é luz para as nações, ou luz para os gentios. E um sacerdote carregava água desde o tanque de Siloé até o templo, simbolizando que quando o Messias vier, toda a terra conhecerá a Deus, como as águas cobrem o mar. Isso se encontra também em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Quando Jesus foi à festa dos tabernáculos, no último dia da festa, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. João capítulo 7, versículo 37 e 38. E no dia seguinte, quando as tochas ainda estavam acesas, estavam ainda queimando, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Veja como Jesus cumpre o que era previsto, ou simbolizado, tipificado naquelas festas, e não só nas festas em si, como Deus havia ordenado, mas também na maneira como o povo celebrava as festas. Não é? Sukkot, a festa dos tabernáculos, também representa a colheita final, quando todas as nações partilharão ou participarão da alegria e bênçãos do reino de Deus. Durante esse tempo, todos os crentes celebrarão esta festa, de acordo com Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 19. Assim chegamos ao fim destas festas judaicas mencionadas aqui em Levítico 23. Havia outras festas, como por exemplo a festa da dedicação, a festa do regozijo da lei, a festa do Purim ou das sortes, né? Porém estas não estão necessariamente aqui neste texto, por isso nós não vamos mencioná-las. Porém há uma outra festa que eu mencionei quando começamos a falar sobre as festas judaicas, que não era uma festa especial no sentido destas festas aqui, que eram comemoradas apenas uma vez por ano cada, mas era uma festa ou dia festivo, que era comemorado toda semana, que era o sábado. A origem do sábado se encontra lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler juntos? Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então Deus ordenou também ao povo de Israel que a cada 7 dias, no chamado sábado, que na verdade sábado em hebraico significa exatamente descanso, o povo descansasse. Então você trabalhava 6 dias por semana e no 7º dia você iria descansar. E era, de certa maneira, um sábado, um descanso memorial, lembrando que Deus havia descansado após criar a terra. A pergunta é: Deus descansou porque ele se cansou? Não, é óbvio que aqui o sentido é que Deus cessou a sua obra. Na verdade, o significado por trás da palavra é esse: é cessar. Então Deus cessou as suas obras, porque Deus não se cansa. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus que não se cansa, é um Deus que nunca está cansado, mas sempre trabalha por aqueles que nele esperam. E Jesus também diz: meu Pai trabalha até agora. Na verdade, Deus nunca parou de trabalhar, e eu também trabalho, não é? Mas Deus ordenou ao povo que tirasse esse dia para descansar. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós nos encontramos com alguns problemas na igreja primitiva, porque a maioria dos cristãos no início eram judeus, e eles entendiam que eles tinham que guardar a lei de Moisés. E Paulo, então, começa a evangelizar os gentios, e ele diz que os gentios não precisam guardar o sábado, não precisam guardar o 7º dia, como também não precisam guardar outros aspectos cerimoniais e civis da lei de Moisés. Então, o que acontece?
cria-se um conflito na igreja e é convocado o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, no ano 49, ou 50 depois de Cristo, e ali então é decidido que os cristãos gentios não têm que guardar a lei de Moisés. Mas mesmo assim, alguns grupos de judeus convertidos se infiltraram nas igrejas gentílicas, querendo obrigar o povo, os crentes, a guardarem o sábado e outros aspectos da lei. E Paulo combate rigorosamente, veementemente, estes judaizantes, estes que queriam judaizar o cristianismo gentílico, fazendo com que os crentes gentios se pusessem debaixo da lei de Moisés, debaixo do jugo da lei. E não sei se você notou, mas em todas estas festas que nós mencionamos, havia sábados. Não importava o dia da semana que caísse a festa, se era no primeiro dia da semana ou qual fosse o dia, eram considerados sábados, normalmente o primeiro dia da festa e também o último dia da festa. Então, eram também dias de descanso. Então, além do sábado semanal, havia também estes sábados festivos. Quando chega, então, o tempo do Novo Testamento, e Paulo está pregando aos gentios, e ele começa a escrever cartas para as igrejas gentílicas, explicando que nós, os crentes gentios, não estamos debaixo da lei, não precisamos guardar estes aspectos da lei. E ele mostra que, na verdade, conforme eu já mencionei várias vezes aqui, todas estas festas e também o sábado apontavam para Cristo. Em que sentido o sábado semanal aponta para Cristo? Sábado, Shabat, descanso. A Bíblia diz que agora resta um outro descanso para o povo de Deus. E esse descanso qual é? Descanso em Cristo. Jesus falou assim: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vos encontrareis descanso para as vossas almas. O verdadeiro descanso está em Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro sábado. E respondendo então, ou escrevendo então aos Colossenses, os membros da igreja de Colossos, onde já haviam entrado esses judaizantes, querendo obrigá-los a guardar o sábado e outros aspectos da lei judaica, Paulo diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Se você tem sua Bíblia, abra comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Lembre-se que também havia leis dietárias ou dietéticas, leis referentes à dieta para o povo no Antigo Testamento. Levítico 11, há uma lista de vários animais que não se podiam comer. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, a outra tradução diz com relação a festas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Alguns dizem assim, não, mas este sábado a que Paulo se refere, que a gente não deve guardar, é o sábado festivo, são as festas de Israel que também é considerado sábados. Não, Paulo aqui deixa claro que não se trata disso, ele faz uma separação clara, ele fala que nós não podemos ser julgados com relação a nenhuma festividade religiosa, as quais eram sábados, conforme nós lemos, também com relação à celebração das luas novas, que também eram considerados dias sabáticos, dias de descanso, grande festa também, embora não fizesse parte destas festas que nós estudamos, ou dos dias de sábado. Então, Paulo aqui fala claramente do sétimo dia da semana, que ninguém nos deve julgar. Nós já vimos em outro estudo, em Romanos 15, 6, Paulo diz que se alguém quer guardar um dia da semana, que o guarde. Se o guarda para o Senhor, está bem. Mas também quem não guarda, para o Senhor não guarda, também está bem. Então nós não estamos obrigados a guardar o sábado. Nós celebramos sim o nosso descanso em Jesus. Como eu já disse, no Ocidente nós celebramos o nosso dia de descanso no domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Nós vamos ver no Novo Testamento que os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, conforme se lê em vários textos, não é? E também em outros países, como Israel, onde se celebra o dia de descanso do sábado, os cristãos ali também muitas vezes se reúnem para adorar, celebrar e também descansam no sábado. Em países muçulmanos, muitas vezes os cristãos descansam na sexta-feira, que é o dia de descanso. Porém, nós não estamos obrigados a guardar nenhuma destas festas e também não estamos obrigados a guardar o sábado. Eu sei que há muitos cristãos, algumas igrejas que celebram algumas dessas festas, se não todas, também se querem, porém é uma prática que nós não encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento. O Novo Testamento diz em lugar nenhum que nós temos que observar as festas de Israel. Quero deixar isso bem claro, ok? Alguns até pensam em
infelizmente e erradamente, que por guardar estas festas, quizás receberão bênçãos maiores de Deus, isso promoverá uma maior comunhão do povo com Deus. Não, isso não é verdade. Nossa comunhão com Deus é estritamente, exclusivamente através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que cumpriu todos estes simbolismos, todos estes tipos do Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Vamos orar. Pai, obrigado por estas festas maravilhosas que o Senhor instituiu para o povo de Israel. E cada uma delas nós vemos uma correlação com a pessoa, o ministério e a obra de Jesus na cruz, e também com a sua ressurreição e a sua volta. Muito obrigado pelo que Jesus fez na cruz. Nele, todos estes tipos se cumpriram, todos estes prenúncios do que se cumpriria no Messias foram cumpridos. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos desfrutar agora da alegria e viver uma vida de festa em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu disse desta noite que a única maneira de você ter o seu nome escrito no livro da vida é recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você gostaria de fazer isso agora, faça esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste no meu lugar, na cruz do Calvário. Morreste pelos meus pecados, para a expiação dos meus pecados, para a minha redenção, para o meu perdão e salvação. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me todos os pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa desfrutar da eternidade contigo e ter a vida abundante que o Senhor prometeu aqui, quando o Senhor disse que todos aqueles que creem em ti, rios de água viva fluirão do seu interior. Em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e estaremos juntos de novo neste domingo, se Deus permitir, às 5 horas da tarde, celebrando o nosso Senhor e celebrando também o Dia dos Pais. Aqui nos Estados Unidos é no 3º domingo de junho, diferente do Brasil. Une-se a nós para esta grande celebração ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida grande. Tu és fiel, Senhor.